Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor seja com você e com toda a sua família, amém? Glória a Deus. Vamos continuar a nossa jornada. Nós estamos numa jornada espiritual, onde o Senhor está nos ensinando. Nós vamos nela até domingo, não é? E eu quero dar continuidade, seguindo o que o Espírito Santo, o encargo que o Senhor tem colocado em mim para essa noite. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo em Romanos, no capítulo 8. Deixa ela aberta por enquanto. Ontem o Senhor nos ensinou que Jesus é para ser recebido, não é? Que a Bíblia não nos manda aceitar Jesus, a Bíblia nos convida a receber Jesus. E a palavra receber é invocar, a palavra receber é chamar para dentro de si. Quando você chama Jesus para dentro de você, Ele resolve o problema mais sério da vida humana, que é a morte. A palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte, mas quando Jesus entrou em você, Ele arrancou a morte de dentro de você. Posso ouvir um glória a Deus? Então faça assim comigo, fala, quando eu invoquei Jesus, Ele entrou em mim, pegou a árvore do pecado e arrancou de mim, e depositou em mim a vida que nunca acaba. Amém? Toda a operação de Deus é dentro de você. Deus não opera no seu exterior, Deus opera aí dentro de você. Deus opera no seu espírito, Deus opera no seu coração. Amém? A obra de Deus é de dentro para fora. Primeiro Ele transforma o seu interior, depois Ele transforma tudo que está ao seu redor. Amém? Um dia um rapaz chegou na minha sala e ele começou a falar mal da esposa dele. E ele ficou um tempão falando mal da esposa dele. Quando ele terminou, ele disse para mim: o que o senhor acha? Eu disse para ele: eu acho que você é um péssimo marido. E ele ficou muito assustado com aquilo, né? E eu disse: eu acho que você não está orando no Espírito Santo. Eu acho que você não está dando lugar ao Espírito. Eu acho que você não está vivendo a verdade do Evangelho. Você não está vivendo a palavra de Deus. Você não está deixando o Espírito Santo mudar o seu interior. Porque na verdade, irmãos, quando Deus muda você por dentro, Ele muda tudo que está ao seu redor. Amém? Diga comigo, a oração em línguas não muda as pessoas. Diga, a oração em línguas muda a mim. Diga, e quando eu mudo, quando Deus me transforma, o meu testemunho leva as pessoas a serem transformadas. Amém? O que você vive é muito mais poderoso do que o que você prega. A maior pregação que você pode fazer, querido, é contar aquilo que Deus fez em você. Não há nada mais poderoso do que isso. Não há pregação mais poderosa do que você, com a sua vida, mostrar para as pessoas que você anda em Deus. Não há nada mais poderoso do que você lá na faculdade, na sua casa, aonde você vive, aonde você trabalha, as pessoas perceberem que você está em Cristo, não por aquilo que você diz, não por aquilo que você prega. Queridos, deixa eu abrir um parênteses aqui. Os crentes é chato, não é? Quem concorda comigo que os crentes é chato? Os crentes é chatinho, eles é enjoado. Eles querem mudar as pessoas por aquilo que eles dizem, né? Eles ficam buzinando na cabeça das pessoas: você tem que converter, tem que converter, tem que converter. Na verdade, queridos, as pessoas têm que se converter mesmo, mas elas têm que se converter mais por aquilo que elas veem em nós do que aquilo que nós falamos. Posso ouvir um glória a Deus? A família da minha sogra, toda ela muito tradicional, muito contrária ao Evangelho. Eu ganhei toda a família da minha sogra, sem exceção. Meu sogro, minha sogra, minha cunhada, meus cunhados, toda a família. Eu nunca preguei dentro da casa da minha sogra. Nunca preguei dentro da casa da minha sogra. Porém, toda a família dela foi para Jesus através do nosso testemunho. E a primeira vez que uma cunhada minha ficou alguns dias na minha casa, quando ela voltou para a casa dela, ela disse assim para a mãe dela: disse, olha, se for para ser crente igual o Geraldo e a Divina, eu quero, daquele jeito lá eu quero. E aí a minha sogra perguntou assim: o que eles falaram para você? Não, eles não falaram nada. E não foi preciso eles falarem. A nossa vida falou nela.
Eu profetizo que a sua vida vai falar nessa cidade, que a sua vida vai falar na faculdade, que a sua vida vai falar no meio da sua família, que a sua vida vai falar onde você trabalha. Cristo em vós, a esperança da glória. Sabe como que está esse texto no original? No original está assim: Cristo formado dentro de vós, a esperança para que o mundo veja a glória de Deus. Irmãos, o mundo precisa ver a glória de Deus. Por muitos anos eu dizia: toda a terra está cheia da tua glória. Mas eu nem sabia o que eu estava falando. E eu olhava para aquela glória que entrou no templo de Salomão. Salomão fez uma casa para Deus no Velho Testamento. E quando a palavra de Deus diz que quando ele terminou de fazer todo aquele prédio muito belo, muito bonito, o Shekinah de Deus, que é a glória visível de Deus, uma fumaça entrou dentro daquele templo. Era a presença de Deus, o Shekinah, a presença visível de Deus, porque uma nuvem, uma fumaça entrou naquele lugar, não é? Então aquilo era a glória de Deus. Aí eu dizia: toda a terra está cheia da glória de Deus. E eu imaginava que ia acontecer a mesma coisa na terra, que a terra ia ser invadida por uma nuvem e todas as pessoas iam ver a glória de Deus. Mas a nuvem que entrou no templo de Salomão é uma figura minha e sua, porque a glória de Deus hoje, ela está em nós. Cristo em vós, a glória de Deus. Porque quem é a glória de Deus no Novo Testamento? Não é a igreja. A glória de Deus no Novo Testamento é Cristo. E se Ele está em você, o mundo vai ver a glória de Deus através de você. Vou repetir mais uma vez: a sua vida fala mais do que as suas palavras. Ouça isso: o mundo está te filmando, as pessoas da sua casa estão te filmando, seus familiares estão te filmando, as pessoas que trabalham com você lá no ambiente de trabalho, elas estão de olho em você. Lá na faculdade as pessoas estão de olho em você, porque elas querem ver a glória de Deus. O Brasil tem hoje, irmãos, um evangelho muito mal pregado, e muito mal ensinado, e escandalizado. Mas eu creio no avivamento. Deus vai levantar uma igreja que vive no Espírito, uma igreja que vive em Cristo, uma igreja que manifesta Cristo. Escute isso: agora à tarde eu estava tomando banho no mar. Em Goiás não tem isso, né, irmão? Então eu tenho que aproveitar. A praia mais perto de Goiânia é 1000 quilômetros, né? A mais próxima, que é Ubatuba, em São Paulo. Eu estava no mar, lá dentro da água, e um rapaz veio chegando na minha direção, e eu perguntei o nome dele, e comecei a conversar com ele. Aí ele perguntou assim para mim: você é daqui? Eu disse: não, eu sou de Goiânia. Eu disse: eu estou aproveitando isso aqui porque lá não tem isso, né? Aí ele disse: você está fazendo o que aqui? Eu disse: eu estou dando um seminário de vida no Espírito. Aí ele falou assim: vida no quê? Eu falei: vida no Espírito. Aí ele: você é espírita? Eu disse: não, não sou espírita. Ué, mas você não está falando sobre espírito? Eu falei: estou falando sobre espírito, sobre vida no Espírito, mas eu não sou um espírita. E aí eu comecei a explicar para ele o homem. E é um rapaz extremamente inteligente. Ele está estudando filosofia, ele está estudando a vida de Einstein, não é? Os estudiosos dizem que o homem, na queda, o pecado tirou 97% da capacidade do homem, que ele opera hoje com 3% da sua capacidade. Einstein operou com quase 7%, por isso toda aquela cabeça pensante. E ele está estudando Einstein, ele está estudando a mente humana. Eu comecei a falar de vida no Espírito para ele. Eu comecei a mostrar que o homem, ele é um ser de 3 partes: corpo, alma e espírito. E eu fui ensinando aquilo para ele, eu fui esmiuçando aquilo para ele. Ele foi ficando assim, invocado no negócio. Aí ele perguntou assim: mas você é evangélico? Eu disse: não, eu não sou evangélico. Ele: o que você é? Eu disse: eu sou filho de Deus. Foi o que eu ensinei ontem. O que você é? Diga comigo: ser filho de Deus está muito acima. Faz assim, ó, muito acima de evangélico. Esse mundo espera a manifestação dos filhos de Deus. Aí sabe o que ele disse para mim? Os evangélicos só sabem pedir dinheiro. Ele disse: os pastores ficam tomando dinheiro do povo, não é? Eu falei: é verdade. Aí no final da conversa ele disse: o que você é? Eu disse: eu sou pastor.
mas eu não tomo dinheiro de ninguém. O meu viver é Cristo, morrer é lucro. Eu vivo em Cristo Jesus. Mas essa é a ideia que os evangelhos têm de nós. Por isso nós precisamos viver um evangelho onde a nossa vida fala por nós. Porque Jesus ensinou assim, ó: quem crer em mim, como diz o manual. Amém? Esse aqui é o seu manual. Quando você compra um automóvel, que eles vão te entregar um automóvel, eu já tive o privilégio de comprar 2 carros 0 quilômetro. E o último que eu comprei agora, uma CR-V da Honda. E quando eles foram me entregar aquele automóvel, eles me entregaram um manual. E ele disse: você precisa, o rapaz disse, você tem que ler esse manual. É importante você ler o manual para você entender como funciona esse carro. Então Jesus diz: quem crer em mim, como diz o manual, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Jesus não disse da sua língua, da sua boca, ele diz do seu interior, porque a vida de Deus é depositada dentro de você. A vida de Deus é depositada no seu espírito, e ela flui de dentro de você como um rio para a vida das pessoas e transforma a vida das pessoas. Há 2 anos atrás, o pastor Heber estava comprando um apartamento, e ele foi 3 vezes no apartamento com o corretor. E da 3ª vez o corretor falou assim para ele: eu tenho que te fazer uma pergunta. Aí ele disse: pois não, faz a pergunta. Ele disse: o que o senhor tem? Ele falou: como assim? Não, o senhor é filho. Eu fico explicando as coisas para o senhor, e o senhor fica assim: o senhor tem um problema na boca? Ele disse: não tenho nenhum problema na boca. Ele disse: o que você está fazendo? Eu estou orando em outras línguas. Aí o cara assim: orando em outras línguas? O que é isso? É porque eu estou orando, Deus está orando em mim através do Espírito dele. Aí o cara: esse negócio é meio maluco. Por isso que eu estou achando o senhor estranho. Só que o cara disse assim: só que ao mesmo tempo que eu acho o senhor estranho, não sei, tem alguma coisa no senhor que me dá paz. Amém, queridos? As pessoas querem ficar perto de você. Um dia vocês vão ter o privilégio de conhecer um amigo meu chamado Jamê. O Jamê, ele transborda Jesus, irmãos. O Jamê não precisa pregar para você amar Jesus. Só de ficar perto dele você ama Jesus. Eu declaro essa unção na sua vida em nome de Jesus. Diga comigo: o evangelho não é palavras. Diga: o evangelho é uma vida poderosa que Deus colocou em mim, a vida do Espírito. Amém? Deixa eu ler um texto para mim dar continuidade ao que eu comecei a ensinar ontem. Romanos capítulo 8. Quem achou, diga amém. Quem não achou, me espere, que eu não achei. Romanos capítulo 8. Ele estava aqui hoje, está aqui. Queria que todos abrissem, por favor. Se você não tiver Bíblia, nos ajude aí, senta perto de um crente. Romanos capítulo 8, versículo 1 diz assim: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida, diga bem forte comigo: porque a lei do Espírito da vida. Mais uma vez: porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte, porquanto que fora impossível a lei no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado, a fim de que os irmãos aqui da Paraíba, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, os irmãos aqui da Paraíba, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Quem recebe da glória a Deus? Nesse texto Paulo diz que antes de você conhecer o Senhor, antes de você estar em Cristo, agora já, diga comigo: quando Jesus entrou em mim, a obra foi instantânea. Diga: quando Jesus entrou em mim, foi quebrado o laço com o pecado. Diga: quando Jesus entrou em mim, eu fui liberto da maldição
Eu fui liberto do pecado. Diga, eu fui liberto da condenação do inferno, da condenação da morte. Diga, quem está em Cristo, diga, não numa igreja, não numa denominação, mas em Cristo. Irmãos, eu profetizo que uma igreja que valoriza mais a vida do que a placa que está aí fora. Você recebe, amém? Isso não te dá o direito de ser um rebelde. Amanhã nós vamos falar do corpo. Talvez amanhã nós vamos falar sobre discernir o corpo e reter a cabeça. Amém? Mas vamos entender o que Paulo está ensinando aqui. No versículo 2, ele diz, olha, antes havia duas forças te dominando. Lei, irmãos, fala de força. Diga comigo, lei fala de força. Amém? A lei é uma força. Você vai aqui no seu carro, ó, e você encontra um guarda fardado, e muitas vezes ele não tem nem arma, ele tem um apito na mão. O seu carro é muito mais poderoso do que ele, e ele está no meio da pista, e ele levanta a mão e apita. O que você faz? Por que você para? Não é pela força daquele homem, não é por causa da farda dele, é porque ele está revestido de autoridade. Aquele homem é uma força, ele tem força. Diz aqui que antes você e eu, nós estávamos governados, nós estávamos debaixo de duas forças: a lei do pecado e da morte. Diga comigo, antes de Jesus, duas leis operavam em mim. Diga, a lei da morte e a lei do pecado. Então você acordava cedo e dizia, hoje eu não vou pecar, né? Hoje eu não vou pecar. Mas você não conseguia ficar sem pecar, porque você estava debaixo de uma força, você estava debaixo de um domínio, né? E às vezes eu fazia algumas coisas erradas e a minha consciência mexia comigo. Aí eu dizia, mas nunca vou fazer isso. Era questão de tempo, eu estava fazendo de novo, porque eu estava sendo governado pela lei do pecado. Eu não conseguia sair daquilo, aquilo me dominava, eu era fraco, eu não tinha o Espírito de Deus. E a outra lei que operava em mim era a morte. Eu estava caminhando para o inferno. Por mais que eu quisesse me livrar da morte, eu não conseguia, porque ela exercia uma lei, ela exercia uma força sobre mim. Mas quando Jesus entrou em mim, essa lei foi quebrada. Eu fui liberto, eu fui livre, eu fui liberto da lei da morte e do pecado por uma outra lei, pela lei do Espírito de vida. Diga comigo, o Espírito de vida é uma pessoa. Mais uma vez, o Espírito de vida é uma pessoa. Vamos entender isso, irmãos. O Espírito de vida é Jesus, que quando ele entrou em você, ele arrancou o poder da morte, ele arrancou de você o inferno, ele arrancou de você o pecado. Você percebeu que a palavra está no singular? Se você começar a ler o livro de Romanos, os primeiros capítulos, você vai encontrar a palavra pecador. Mais na frente você vai encontrar a palavra pecados, no singular, no plural. Diga comigo, pecado. Quem não falar não vai para o céu. Pecado. Viu como funciona? Pecado é árvore. Diga, pecados são os frutos. Quando João Batista vê Jesus na fila do batismo, ele diz assim, ó: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o... Ele não disse assim, eis aí o Cordeiro de Deus que tira os pecados. Ele não colocou no plural, ele colocou no singular. Ele diz, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Porque o pecado é a árvore. A palavra tirar ali no grego é arrancar com raiz de tudo. Amém? Toda árvore que você não arranca ela com raiz de tudo, ela volta a dar fruto. Você pode cortar um pé de abacate, corta ele, corta os galhos dele lá, mas deixa a árvore lá. É questão de tempo, irmãos. Você vai voltar lá e vai ter abacate lá. Mas se você arrancar aquela árvore com raiz de tudo, aí ela morre. Foi isso que Jesus fez
Quando você o recebeu, ele entrou em você, o Cordeiro de Deus entrou em você e arrancou o pecado, a árvore do pecado de você. Amém? Então diga comigo, a minha vida agora não é uma vida que gera pecado. Diga, pecar na minha vida agora é um acidente, mas não é uma árvore frutífera mais, porque Deus arrancou o pecado de dentro de você. Amém? Faça assim comigo. Todo mundo, levanta a sua mão. Fala, quando eu recebi Jesus, quando eu arrependi dos meus pecados, confessei Jesus, Ele veio e tchum. Ah não, faz um tchum direito aí pra mim, ué. Teve uns fez. Vai lá. Todo mundo, senta direito nessa cadeira, rapaz. Fala, quando eu recebi Jesus, eu me arrependi, vim aqui à frente, confessei Ele. Jesus pegou a vida, o Espírito de vida, que é Ele mesmo, e tchum, quase entrou. Vai lá. Fala, no dia, todo mundo, no dia que eu entendi o Evangelho, que eu entendi o que Jesus fez por mim na cruz, e confessei Ele como meu Senhor, como meu Salvador, Jesus pegou a vida, Zoe, diga Zoe, a vida que nunca acaba. Ele pegou essa vida, agora entrou. Fica aí, fica no tchu aí, vai, fica no tchu aí. Para vocês não esquecer, a última vez, fala, Jesus pegou a vida que o Pai entregou para Ele. Eu ensinei isso ontem, né? O Pai pegou tudo que Ele é e colocou em Jesus. Então a vida estava em Jesus. E a palavra de Deus diz que Jesus dá a quem Ele quer. Aí você quis, amém? Amém. Você quis, confessou Ele. Ele pegou a vida e tchum, fica no tchum aí. Fala, Ele entrou aqui, pegou o pecado. Não, vocês estão jogando o pecado do vizinho aqui, ó. Joga lá no mar, vai lá. Fala, Jesus, do início, levanta a mão. Fala, no dia que eu criei em Jesus e eu confessei, Senhor Jesus, eu me arrependo dos meus pecados e eu te recebo como meu Senhor, como meu Salvador. Aí Jesus, lá do céu, Jesus orou em línguas. Ele arrependeu, Ele me reconheceu. Aí Jesus foi lá e pegou a vida do Pai e pegou a árvore do pecado e então diga comigo, antes, todo mundo, antes, aqui dentro, trevas, morte, pecado. Mas quando Jesus entrou, Ele arrancou tudo isso. Ele limpou a casa, colocou a vida dele. Diga agora, o meu desafio como filho é aprender a ser governado, a andar segundo o Espírito. Amém? Agora, queridos, escute, porque esse processo agora é muito importante. Eu converti com 23 anos de idade. Tem pessoas que converteu com mais de 30 anos de idade. E quando você chegou para Jesus, você estava muito bem treinado no pecado, muito bem treinado no mundo. O seu homem natural já estava bem treinado, andar naquilo que ele vê, naquilo que pega, naquilo que sente. Você já veio com sua cabeça cheia de filosofia, cheia de sofisma. Sabe o que é um sofisma? O sofisma é um ensinamento que fica arraigado na sua alma, algo que você crê que muitas vezes não tem nada a ver com a palavra de Deus, mas você crê, porque isso vem da tradição dos seus pais, isso vem da religião dos seus pais. Você aprendeu a viver uma vida no campo natural, e agora você recebeu Jesus, se tornou um homem espiritual, e você precisa desaprender
Você precisa aprender a andar no Espírito e mortificar o homem natural. Diga comigo, na minha conversão não houve nenhuma mudança no meu exterior. Quando você recebeu Jesus, Ele mudou por dentro. Por fora você continuou a mesma coisa. A carne do homem não se converte. Quem entende isso, diga amém. Pastor, para que serve a minha carne? Vamos ver o que Jesus diz sobre a nossa carne, sobre o nosso homem exterior. Vai comigo para o Evangelho de João, no capítulo 6. Deixa eu te mostrar o que Jesus diz da nossa carne, do nosso homem exterior, para você ver como que você precisa mortificar ele. Quem aqui conhece um crente desviado? Levanta a mão quem conhece um crente desviado. Quem conhece mais de um, levanta as duas. Quem conhece três, levanta o pé. O que mais tem no Brasil é crente desviado, irmãos. A igreja brasileira tem mais pessoas fora da igreja do que dentro da igreja. Sabia disso? Eu tenho um imã para desviado. Hoje, quando eu comecei a conversar com esse rapaz lá no mar, eu pensei, daqui a pouco ele revela que ele é desviado. Quer ver? Eu entro dentro do avião, sento um desviado do meu lado. Eu chego num shopping, eu acho um desviado. Eu entro num ônibus, eu acho um desviado. O Brasil é o país do desviado. Por quê, irmão? Porque nós temos um evangelho muito mal ensinado. Você se converteu, você nasceu de novo, Deus operou dentro de você, ressuscitou o seu espírito, mas você precisa aprender, irmão, o andar no espírito. Porque agora você vai receber uma novidade de vida. Você precisa aprender a andar segundo Cristo. Você precisa aprender a ser guiado pelo Espírito, não mais pelos seus sentidos naturais, não mais por aquilo que você vê, por aquilo que você toca, por aquilo que você percebe. Não. Você agora precisa aprender a andar pelo Espírito, guiado pelo Espírito. E aí, irmãos, nós não recebemos um evangelho que nos ensinou a mortificar a carne. Pastor Everaldo ficou aqui quantos dias pregando? 2 dias? 3 dias? Falou só sobre jejum, né? Mas a maioria dos crentes não entendem nada sobre jejum. Quer ver como que nós estamos enganados, irmãos? A maioria dos crentes, quando eles jejuam, para que eles jejuam? Eles jejuam para mudar Deus de opinião. Eles falam assim, vamos jejuar para Deus fazer isso. Vamos jejuar para Deus fazer isso, outro. O jejum não muda Deus, irmão. O jejum não é para mudar a Deus. O jejum é para mudar você. O jejum é para mudar a mim. Diga comigo, o jejum é a morte da carne. Porque a carne, segundo Jesus, só atrapalha a obra de Deus. Todos os problemas que essa igreja aqui tem, irmãos, e com certeza tem, porque eu pastorei uma igreja de quase 1000 pessoas em Goiânia, e lá tem um monte de problema. Lá nós temos muito mais do que vocês aqui. Todos os problemas que tem na igreja, Paulo diz que é fruto do nosso viver na carne. Como isso é sério, irmãos. O ser humano, ele é terrível. Como nós precisamos aprender a andar no Espírito. Eu não sei se o Senhor vai permitir, amanhã nós vamos falar sobre os 3 tipos de pessoas que tem na igreja. Isso vai te ajudar a relacionar na igreja. Queridos, você precisa relacionar na igreja. Você precisa estar no corpo. Você precisa se envolver. Se envolver com o corpo é proteção. Posso ouvir um amém? Amém. Diga comigo, a igreja é um corpo, onde cada um é um membro. Participe do corpo. Viva no corpo, faça parte do corpo, respire o corpo, esteja no corpo, vá aonde o corpo for. Amém? Não deixe de congregar. Não deixe, querido. Não deixe de estar aqui para ficar em casa para ver um fantástico, irmão. Não cai nisso. Não deixe de estar aqui, não deixe de estar envolvido no evangelismo para estar em casa deitado comendo pipoca, tomando Coca-Cola. Participe da vida do corpo. Amém? A sua carne, ela é a maior inimiga da obra de Deus. A minha também. A minha carne, irmãos, vou falar para vocês, talvez vocês não saibam, a minha carne não gosta de orar. Às vezes eu tranco ela dentro do quarto e falo assim, hoje nós vamos orar 8 horas aqui sem parar. Irmãos, ela me lembra do cheque que vai cair na conta, ela me lembra de uma pessoa que eu esqueci de visitar, ela me lembra de um monte de coisa, porque ela não quer ficar 8 horas no quarto orando. Quando eu falo para a minha carne que nós vamos jejuar, ela dá um grito, não, jejuar não. Certa vez eu fiquei 21 dias comendo só alface e tomate. No final dos 21 dias, quando eu olhava com a folha de alface,
Aquilo era uma picanha com aquela gordurinha amarela na ponta. E esse tempo foi um tempo onde Deus mostrou o quanto a minha carne era miserável. No ápice desse jejum, a minha esposa chegou para mim e disse assim: nós estamos indo no aniversário. Eu falei: eu sou homem que tem condições de aniversário? Eu posso ir numa festa? Você não tem misericórdia de mim, não? Não, mas você tem que ir. Não tem nenhum pastor da igreja que vai. Suzano está viajando, Heber está viajando, está todo mundo viajando, só tem nós aqui. Então tem que ir um pastor lá. Lá vai eu. Falei para minha esposa: eu não vou lá, não entrar para o fundo da casa lá não, porque com certeza tem churrasco. Falei: eu vou ficar no primeiro cômodo da casa. Quando nós chegamos na esquina, eu já vi a fumaça na churrasqueira. Falei: Jesus, é hoje. Aí eu sentei lá fora, na varanda da primeiro espaço da casa. Aí veio uma mulher, sentou perto de mim, irmãos, com um bebê no colo. Aí ela enfiou a mão dentro da bolsa e tirou uma papinha. Já viu aquelas papinhas que dá para criança? Irmãos, quando eu olhei para aquela papinha, ai! E ela abriu a papinha, pegou uma colherzinha, né? Enfiava a colherzinha assim na papinha e colocava na boca do menino. Aí colocava na boca do menino, o menino fechava a boca, fazia assim, empurrava para fora. E eu, ai! Aí ele de novo, colocava na boca do menino para fora. E eu fui ficando assim. Aí ela colocou pela terceira vez a colherzinha e disse pro menino: abre a boquinha, abre o aeroporto, aviãozinho. E eu fiquei do lado e abri todos os aeroportos da terra. Ai, como eu queria aquela papinha. Eu falei: Jesus, se esse menino não comer essa papinha, eu vou dar um cascudo nesse menino. Terminou o jejum, sabe o que eu fiz? Comprei uma papinha. Irmãos, aquilo é horrível. Mas a carne é assim, ela é tão miserável que quando você decide matar ela clama, né, que seja por uma papinha. Como a nossa carne é miserável, irmãos. Semana passada uma mulher me cantou no meio da rua. Verdade. Homem feio é cantado também. Você acha que é só homem bonito? Não, homem feio também. Até porque não está tendo homem, né, irmão? É uma crise de homem no Brasil, né? Meu Deus, misericórdia, né? Esses homens aí tem que passar o anti-gay neles, né? Que é tanto gay, meu Deus do céu, misericórdia. Sangue de Jesus tem poder. Estou entrando na lotérica lá para pagar uma conta. A mulher chega perto de mim e pergunta o endereço. Estou tentando explicar o endereço para a mulher. E eu estou aqui, com a cabeça torta assim, ela aqui do lado, eu explicando o endereço. E ela ficou calada. Eu virei. Aí ela disse: vou falar para vocês o que é que ela disse, não. Mas ela olhou e falou: sei. E aí ela falou umas coisas lá. Queridos, eu fiquei tão nervoso que eu perdi as pernas. E ela disse: e aí? Eu falei: e aí o quê? Eu estava no supermercado, paguei a conta, né? Com uma nota de 10. Comprei só uma pequena pasta de dente e um sabonete. Eu sempre viajo e esqueço essas coisas. Eu já estava pedindo para a irmã que me deu até shampoo, né? Eu esqueço essas coisas. Aí eu paguei com a nota de 10. A menina me voltou o troco como se eu tivesse pago com uma de 50. Aí eu percebi, né? Voltei assim e falei: querida, você me devolveu o troco errado. As pessoas hoje vivem nervosas, né? Ela virou e falou: bem não. Falei: calma, pera. Eu paguei com a nota de 10, você me voltou o troco como se fosse uma de 50. Eu tive que convencer ela para ela consertar. Aí ela foi lá e consertou. Antes dela sair de entregar o dinheiro, ela virou para mim e disse: moço, ainda existe gente assim? Eu falei: pera aí que eu vou te explicar. Eu sou duas pessoas. Eu sou dois homens. Por fora eu sou um homem, por dentro eu sou outro. O meu homem exterior está aqui na identidade. Ele se chama Geraldo Pereira do Nascimento. O homem carnal, o homem de fora. Esse homem de fora queria pegar esse dinheiro e ir embora com ele, porque ele é mau, né? Muitos crentes numa situação dessa: opa, Deus me abençoou. Deus não abençoa roubo, irmão. Isso é roubo, não é? Então eu disse: querida, por dentro eu sou um outro homem. Aí ela ficou assim: então, como é que é? Eu falei: por fora eu sou um homem carnal, humano, igual a qualquer outro, e queria ir embora com esse dinheiro. Mas tem um homem dentro de mim que é totalmente diferente. O meu homem espiritual, o meu homem interior, que me traz a consciência de Deus. Foi ele que me trouxe para trás para devolver esse troco.
O meu homem interior chama-se Jesus Cristo de Nazaré. Amém? Mas vamos ler o que Jesus diz aqui em João capítulo 6, versículo 63. João 6, 63. Diz assim: o Espírito é o que vivifica, a carne, completa para mim, igreja. Para que serve a carne? Diga comigo, a carne só para dar dor de cabeça. A carne é para dar problema para você. O que é a carne aqui? É o homem exterior, é o homem do pecado. Diga comigo, eu nasci de novo, a vida está dentro de mim, e eu tenho uma carne corrompida. Diga, essa vida que está por dentro precisa ser edificada, precisa crescer. Fala todo mundo, crescer. Para, faça assim, dominar sobre a vida exterior. Diga comigo, a carne constantemente tem que ser escrava do Espírito. Amém? Você precisa dominar o seu homem exterior. E isso só é possível se você desenvolver práticas espirituais, se você andar pelo Espírito. Jesus disse, olha, o que vivifica, o que recebe vida novamente é o Espírito. A carne continua a mesma, corrompida, ela não serve para nada. Paulo, é interessante Paulo, irmãos. Paulo diz assim, olha, irmãos, o apóstolo Paulo, já escrevendo a carta aos Romanos, já com mais de 20 anos de ministério, de conhecimento do Senhor, ele diz assim, eu não compreendo o meu próprio modo de viver. Tem uma tradução que diz assim, eu não compreendo o meu modo de agir. E tem outra tradução que diz, eu não compreendo o meu modo de viver. Aí ele diz, o que eu quero fazer, eu não faço, mas o que eu não quero, eu acabo fazendo. Aí ele explica, isso é a força do pecado em mim. Agora vamos entender. Quem aqui quer fazer a vontade de Deus? Dá glória a Deus, irmãos. Quem aqui quer orar 6, 8 horas por dia? Quantos querem? Eu quero demais. Quantos querem se entregar ao jejum? Quantos querem gravar, decorar o Novo Testamento? Da glória a Deus. Meditar dia e noite? Da glória a Deus. Quantos querem evangelizar essa cidade, ganhar alma? Quantos querem estar com o seu pastor aqui, ombrando nessa obra? Quem quer? Todos nós queremos. Paulo estava assim também. Eu quero fazer a vontade de Deus, irmãos. Eu quero fazer o que Deus quer. Eu quero obedecer. Nós temos esse sentimento, irmão. Mas nós precisamos entender que tem uma parte em nós que não quer obedecer. Se o seu pastor diz, olha, irmãos, domingo à tarde nós vamos fazer o evangelismo, a sua carne não quer ir para o evangelismo, irmãos. A sua carne quer ficar deitada lá no sofá, tomando Coca-Cola e assistindo as porqueiras da televisão. Sua carne não quer evangelizar. Quem está me entendendo? Não é? Paulo diz, eu quero obedecer a Deus, eu quero fazer a vontade de Deus. Mas ele diz, mas eu encontro em mim uma outra lei. Eu encontro em mim, isto é, na minha carne, uma outra força. A força do pecado. Isso me confunde. Eu não compreendo o meu modo de viver. Eu quero fazer o que é certo, mas eu acabo fazendo o que é errado. Aí ele diz, é a força do pecado que habita em mim. Essa palavra habitar no original é residência. Então diga comigo, na minha carne reside pecados. Não o pecado. O pecado foi arrancado, amém? Mas a sua carne tem a tendência pecaminosa. Mas se você andar no Espírito, você vai ser governado pelo Espírito, e você não vai fazer o que você quer, mas sim o que Deus quer. Amém? A palavra de Deus diz que Jesus foi tentado em todas as coisas, mas em nada ele pecou. Aí você vem e diz para mim, mas Jesus é diferenciado. Mas o autor de Hebreus diz que quando ele esteve aqui, ele viveu na mesma carne nossa. Ele viveu com a mesma natureza humana. Ele foi tentado em todas as... Jesus era um homem bonito. Eu tenho um documento em casa. Esse documento é um retrato escrito de Jesus, feito pelo governador da Judéia, a pedido do imperador romano.
que estava impressionado com as obras de Jesus. Ele queria conhecer Jesus e não tinha oportunidade, eu não achava Jesus. Aí ele pediu ao governador da Judéia que fizesse um retrato escrito de Jesus. Eu tenho esse documento em casa. O original desse documento se encontra no museu na Inglaterra. Jesus era um homem alto, dificilmente você vê judeu baixo. O judeu ele é de estatura média alta. Jesus era um homem alto, tinha o cabelo partido no meio, vinha até os ombros. O documento diz que ele não tinha nenhuma ruga no rosto, com 33 anos de idade, nenhuma ruga no rosto, e ele era de uma beleza impressionante. Diz que quando as pessoas olhavam para Jesus, acontecia duas coisas: ou as pessoas passavam a amá-lo, ou passavam a temê-lo, porque os seus olhos constrangiam as pessoas. Tamanho era o poder, não é? Ou você acha que não teve mulheres que tentou fazer gracinha com Jesus? Ele foi tentado em todas as coisas, todas é todas, irmão, mas em nada ele pecou, porque Jesus andava governado pelo Espírito. Posso ouvir um glória a Deus? O propósito de Deus para nós é ser governado pelo Espírito. A lei não podia fazer isso, porque ela estava enferma. Nenhum homem conseguia cumprir a lei. Aí Jesus vem em carne, diz o primeiro texto que nós lemos, e cumpre a lei por nós, para que nós não andássemos mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Posso ouvir um glória a Deus? Então diga comigo: construir a vida interior. Todo mundo, construir a vida interior para governar a vida exterior. Diga comigo: destruir a natureza humana, para que a natureza divina se estabeleça. Vida no Espírito. Diga: na natureza divina eu não sou mais escravo do pecado, eu sou guiado pelo Espírito. Quem recebe da glória a Deus? Vai comigo para Colossenses. Abra sua Bíblia comigo em Colossenses. Quem está recebendo da glória a Deus? Quem está entendendo da aleluia? Vai comigo para Colossenses. Nós precisamos ficar um tempo no livro de Colossenses. Talvez daqui para domingo nós vamos examinar muito o livro de Colossenses. Deixa eu passar um exercício bíblico para você. Pegue o capítulo 3 do livro de Colossenses e leia ele 60 vezes. Toda a estrutura da vida no Espírito está no capítulo 3 de Colossenses. Pegue o livro de Efésios e leia ele 50 vezes. Eu estou lendo Efésios agora 50 vezes. Amém? Pegue o capítulo 8 de Romanos, leia ele 80 vezes. Meditar, irmãos, não é ler. Diga comigo: meditar, não é ler. Diga: ler, visão panorâmica. Faça assim comigo: meditar é mergulhar fundo. Você precisa mergulhar fundo na palavra. Amém? Porque é a palavra que edifica o seu espírito. O seu homem exterior se alimenta de macaxeira. Falei na linguagem de vocês, né? O seu homem exterior alimenta-se de macaxeira, mas o seu homem interior tem um só alimento. Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Amém? Diga comigo: a meditação na palavra fortalece o homem interior. Diga: esse homem, quando ele cresce, ele governa, e a carne submete. Irmãos, eu profetizo aqui um povo governado pelo Espírito, em nome de Jesus. Não vai deixar a carne te dominar, mas você vai dominar a vontade da carne pelo Espírito. Amém? Aqui, Colossenses, quem achou, diga amém. Capítulo 3, versículo 5. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Diga comigo: fazei. Diga comigo, está no imperativo. É uma ordem. Diga: a palavra está me dando uma ordem. Fazei, pois. Fazei, pois, morrer a vossa natureza.
Diga comigo, porque se essa natureza não morrer, a outra não vivifica em mim. Amém? O que é a natureza terrena? Ele vai mostrar aí o que é a natureza terrena. A natureza terrena é prostituição, impureza, paixão, lascívia, desejo maligno e a avareza, que é a idolatria. Agora preste atenção nesse versículo, no 6. E por essas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Pergunta para mim, pastor? Todo mundo, pastor? Pergunta, quem são os filhos da desobediência? Não são os ímpios, não é as pessoas que estão lá fora. Os filhos da desobediência são aqueles que não andam pelo Espírito. Os filhos da desobediência são aqueles que não matam, que não têm a disposição, que não têm o ânimo para destruir essa natureza terrena. Querido, aprenda a dizer não ao pecado. E você só vai fazê-lo se você estiver cheio do Espírito. Não vos embriagueis com o vinho, mas enchei-vos do Espírito. Se você não se encher, você não mata essa natureza. Os filhos da desobediência são aqueles que não andam no Espírito, são aqueles que não vivem na sua nova natureza. Irmãos, a igreja está cheia de pessoas que até tiveram um encontro com Jesus, mas se tornaram crentes carnais. Amanhã nós vamos falar dos crentes carnais, do homem natural, do crente carnal e do homem espiritual, que são os 3 tipos de pessoas que tem na igreja. Agora a igreja brasileira, ela está repleta de pessoas, irmão, que nasceu de novo, mas não desenvolveu a vida do Espírito, mas não desenvolveu práticas espirituais, como o irmão citou aqui no início. Por quê? Porque não foram ensinados, se tornaram filhos da desobediência. Até porque, irmãos, escute, a maioria dos cristãos, eles não estão dispostos a caminhar com a cruz. A maioria dos crentes não querem tomar a cruz. Jesus disse assim, olha, se alguém quiser vir após mim, é opcional, porém o padrão é para todos. Amém? Jesus disse, se alguém quiser vir, é opcional, porém o padrão é o mesmo. Se alguém quiser vir após mim, tome a sua cruz. Diga comigo, Jesus teve uma cruz literal. Diga, mas eu também tenho a minha cruz. Cada um aqui deve tomar a sua cruz, irmãos. Cada um aqui tem uma cruz. Querido, se nós tirarmos a cruz do Evangelho, ele se torna como qualquer outra religião que tem aí no mundo. O que difere o cristianismo das demais religiões é a cruz. Pastor, a cruz fala de quê? O que é tomar a cruz? Diga bem forte comigo, tomar a cruz é dizer não à minha vontade. Diga, tomar a cruz é dizer não à minha carne. Diga, tomar a cruz é dizer não para o pecado. Isso só é possível se você viver no Espírito. Isso só é possível se você viver cheio. Isso só é possível se você entender e decidir não ser um filho da desobediência, mas ser um filho da obediência. Quem é o filho da obediência na Bíblia, irmão? Quem é o filho da obediência na Bíblia? O filho da obediência na Bíblia chama-se Abraão. E qual foi a proposta de Deus para Abraão? Abraão, anda na minha presença e serás perfeito. Amém? Diga comigo, a obediência tem um propósito: me levar à perfeição. Amém? Algo que eu ensinei ontem eu quero repetir. Diga comigo, Jesus, filho perfeito. Diga, eu, filho também, que estou caminhando para a perfeição. Mas se você não entender que há uma pessoa em você, irmãos, que trabalha 24 horas para você não obedecer. Há uma pessoa em você que é inimiga do Evangelho. Escute, eu preguei esses dias numa grande igreja em Brasília, Igreja Batista Ebenezer, umas 2.500 pessoas, e eu estava
estabelecendo a doutrina de que o maior inimigo do homem não é o diabo. E tinha um monte de pastor atrás de mim. E eu percebi que alguns deles ficaram assustados, porque muitos pastores não sabem ensinar o evangelho. E eles querem colocar medo nas pessoas. As igrejas estão cheias de pessoas que têm medo do diabo. Sabia disso? Tem gente que está aqui e tem medo de ficar endemoniado, não é? Irmãos, eu não tenho medo do diabo. Vou te falar para vocês quem eu tenho medo. Eu tenho medo quando eu chego na frente do espelho, eu vejo um homem que eu tenho medo dele. Esse eu tenho medo dele. O meu homem exterior. Por isso, dia a dia eu morro. Não foi assim que Paulo fez? Dia a dia morro. A cada dia eu morro. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E essa vida que eu vivo agora, não vivo por mim mesmo, vivo pela fé no Filho de Deus. Não confie em você, você não é confiável. Pastor, qual é o maior inimigo do homem? Não é o diabo. O diabo é um ser vencido. Jesus venceu o diabo e, segundo o livro de Efésios, entregou ele à igreja. Quem é a igreja que dá glória a Deus? Entregou ele à igreja vencido. Jesus pisou na cabeça da serpente, entregou o diabo para nós vencido. O maior inimigo seu é a sua carne. Eu desafio você a me mostrar na Bíblia que feitiçaria é obra do diabo. A Bíblia não diz isso? A Bíblia diz que feitiçaria é obra da carne. E eu sei e creio em crentes enfeitiçados. Tem rebeldia na igreja cristã de hoje, irmãos? Tem rebeldia? Crente rachando a igreja, crente se levantando contra pastor. Tem rebeldia na igreja? Feitiçaria. Segundo a Bíblia, feitiçaria é obra da carne. Querido, se nós não entendemos que a nossa carne não presta, ela precisa morrer. Você precisa crucificar ela. Se alguém quiser vir após mim, tome a sua cruz, siga-me dia após dia. Irmãos, a cruz é injusta, mas ela é poderosa. Posso ouvir um glória a Deus? A cruz é injusta, mas ela é poderosa. Por que o evangelho está como está, irmãos? Porque tiraram a cruz do evangelho, deram uma vida de conforto para os crentes. Os crentes querem Coca-Cola, pipoca e televisão, irmão. Querem ir na igreja uma vez por semana, receber a mão do pastor na cabeça dele, a bênção. A bênção é o grande bezerro de ouro dessa geração. Quer ver uma coisa? A igreja do primeiro século, ela cantava a palavra, ela cantava a obra da cruz, ela cantava o sacrifício da cruz. A igreja do primeiro século, ela cantava a esperança da glória. Mas a igreja de hoje, irmãos, canta sabor de mel. Essa música não tem nada a ver com o evangelho, querido. Essa música não tem nada a ver com Jesus. Essa música não tem nada a ver com a palavra de Deus. Você já imprimiu a música, já olhou a música? Mas é a mais rodada entre os crentes. A minha vitória tem sabor de mel, tem sabor de mel. Sabe o que é aquela música? Um crente não curado, um crente que não perdoou, cheio de rancor, que fez uma música ministrando uma vingança. Aquela música é a ministração de uma vingança. E a música fala de palco. Vocês vão estar na plateia e vai me ver no palco. Irmão, se tem plateia e tem palco, não é igreja, é circo. Aqui não tem plateia, aqui tem corpo de Cristo. Aqui não tem palco, aqui tem altar, que não é santo. Santo é quem sobe aqui em cima. A igreja vai perdendo o entendimento das coisas. Ela vai sendo roubada, que vai entrando na filosofia que exclui a cruz. Então eu não vou mais perdoar, eu vou cantar o sabor de mel, eu vou vingar. Você vai ver, Deus vai me honrar, você vai ficar lá na arquibancada, eu aqui, né? Monte de holofote, eu cantando e você lá, né? Se mordendo de inveja de mim. Não, irmão, esse não é o evangelho de Jesus Cristo. O evangelho de Jesus Cristo diz assim: se o teu irmão pecar contra ti, não coloca no Facebook, vai até ele e se acerta. Verdade. Por que a igreja até hoje não sabe viver Mateus 18, irmão? Por que nós não sabemos viver Mateus 18 hoje? Porque excluímos a cruz do evangelho. Meu Deus, 21 e 42, tem que parar, né? Porque excluiu a cruz do evangelho.
Diga comigo: a cruz opera na minha carne. Diga: na cruz eu digo para Deus: faça-se a tua vontade. Diga: na cruz eu digo para os meus irmãos: perdoados são os teus pecados. Na cruz eu digo: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que faz. Diga: a cruz é a morte da carne para viver no Espírito. Diga: no Espírito sai de dentro de mim, não sai da boca, sai uma vida e muda as pessoas. Eu declaro que os seus vizinhos vai querer estar na sua casa. Sua família vai ter prazer em ir na sua casa. Na faculdade as pessoas vai querer almoçar com você, vai querer estar com você, em nome de Jesus, por uma vida que flui. Amém? Glória a Deus. Acho que exagerei hoje, né? Perdão. Amanhã a gente continua. Amém? Tem uma graça de Deus operando aqui. Quem recebe, dá glória a Deus. Então diga comigo: ontem o Senhor nos ensinou que Jesus é recebido, que quem recebe Jesus recebe o poder de ser filho. Diga: ser filho é muito mais do que ser evangelho. Diga: hoje nós entendemos que a vida interior tem que vencer a vida exterior, porque na minha carne habita o meu inimigo, mas no meu espírito habita a vitória. Diga: hoje eu aprendi que se eu assumir a cruz, se eu tomar a cruz, se eu dizer não à minha vontade, o Cristo vai crescer em mim, e Cristo em vós, e Cristo em nós é a esperança para que João Pessoa veja a glória de Deus. Diga: e Cristo formado em nós é a esperança para que a nossa família veja a glória de Deus. E Cristo em nós é a esperança para que a faculdade veja Deus em nós. E Cristo em nós é a esperança para que os meus colegas de trabalho vejam a glória de Deus. Quem recebe fica em pé e dá um glória a Deus. Quantos aqui amam o Evangelho, irmãos? Aleluia. Cadê o pessoal da música? Vem pra cá, adoradora. Aleluia. Irmãos, eu estou tão animado com vocês. Sabe por quê? Vocês estão puxando a palavra do meu espírito. Irmãos, essa igreja vai entrar numa nova velocidade, né? Você recebe essa palavra? Nós vamos entrar como corpo. Eu vou me incluir, eu faço parte aqui, viu, irmãos? Eu estou gostando dessa João Pessoa, você não sabe o tanto, irmãos. Eu acho que eu vou voltar aqui. Diga comigo: nós, pelo Espírito, vamos entrar numa nova velocidade de crescimento, de maturidade. Diga: vamos viver o corpo, a vida do corpo. Vamos viver o Evangelho. Vamos ter um espaço maior do que esse. Recebe aí, irmão, em nome de Jesus. Ó, a palavra está saindo do meu espírito para o espírito de vocês. E ela vai produzir o fruto, irmão. A palavra de Deus é poderosa para transformar a nossa vida. Amém, queridos? Ela nos confronta. O pastor Heber disse que eu sou muito duro. Geraldo, você é muito duro, Geraldo. Sabe o que eu tenho aprendido no Evangelho, irmãos? Jesus confronta as pessoas. Se você não tiver afim de confronto, não ande com Jesus, porque Jesus vai confrontar você. O apóstolo chamado de o apóstolo do amor, João. Olha, estude cuidadosamente as cartas de João. Ele confronta. Ele diz: filhinhos, não ameis o mundo, nem aquilo que há no mundo. Aí João diz assim: porque quem ama o mundo não é filho de Deus, é filho do diabo. Se esse é o apóstolo do amor, o Evangelho é confrontativo, irmãos, porque Deus é o nosso Pai, Ele não é o nosso padrasto. Amém? Tem uma irmã lá na igreja que o marido dela faleceu, e ela tem um outro homem, e os meninos dela já estão grandinhos, e aquele homem não é o pai das crianças, é o padrasto. E ela disse para aquele homem:
Nós vamos estar juntos como família, mas você nunca vai corrigir minhas filhas, porque você não é o pai delas. Deus não é o nosso padrasto, irmãos. Deus é o nosso pai. Aleluia. Amém? Amém. E sempre que Ele tiver de corrigir, Ele vai corrigir algo em nome de Jesus. Aleluia. Para que Cristo cresça em você. Aleluia. Cristo em vós, a esperança da glória. Aleluia. Diga comigo, Cristo Cristo formado em nós. formado em nós. Mais uma vez, Cristo Cristo formado em nós. formado em nós. A esperança A esperança. para que João Pessoa João Pessoa veja veja a glória de a Deus. glória. Olha bem dentro do olho do seu irmão e diga: eu profetizo que essa cidade vai ver a glória de Deus na sua vida. Fala, eu profetizo que a sua família vai ver a glória de Deus na sua vida. Diga para ele: eu profetizo que os seus amigos de trabalho vai ver a glória de Deus na sua vida. Porque a terra está cheia da glória de Deus. E a glória de Deus é você, Aleluia. que está cheio de Cristo. Glória! Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Glória! Eu amo esse Jesus! Oh, eu amo esse Jesus! Oh, glória! Aleluia! Oh, glória! Eita, glória a Deus! Pastor, eu não sei o que fazer. Então levanta as mãos e ora em línguas. Saralabandará, xandarabassore, quenamá. Adore, porque adoração não é música, adoração é um espírito vivificado. Agora eu sei, te amo, como eu te quero, o que houver, jamais te deixarei. Aleluia! Meu amigo, meu Salvador, enquanto eu viver, te adorarei, Senhor. Jesus, és meu amado. Jesus, nunca te deixarei. O lamaçal, eu fui resgatado. Me firmou na rocha. Agora eu sei, te amo, como eu te quero, haja o que houver, jamais te deixarei. Meu amigo, meu Salvador, Recebendo a unção dele. enquanto eu viver, te adorarei, Senhor. Jesus, és meu amado. Jesus, nunca te deixarei.